Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 14 graus, chove forte na capital nacional do Basalto e o movimento é intenso na Avenida Placidínia de Araújo. Iniciando nosso giro de atualizações desse Expresso Meio-Dia, vamos falar de futebol e da dupla Grenal. Hoje tem jogo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores da América. E o Colorado encara o Olímpia do Paraguai, lá no país paraguaio, na capital Asunción. E as informações aí dão conta de que o jogo é às 21h30 no estádio Manuel Ferreira. O maior desafio do Inter, por enquanto, nesse segundo semestre, é avançar aí na Libertadores da América. E o desafio do técnico Diego Aguirre é sair do Paraguai com uma vantagem no placar. O Inter vem aí escalado com Daniel no gol, Vitor Cuesta e Bruno Mendes na zaga, Moisés e Heitor nas laterais. O meio-campo formado aí por Bosquilha, Edenilson e Rodrigo Dourado. E à frente avançando Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto. Essa é a escalação colorada para o jogo dessa noite, confronto decisivo, partida de ida, e o Internacional decide aí no Beira-Rio. Lembrando que o Inter foi bem contra o Olímpia na fase de grupos, mas agora é mata-mata. No Grêmio, o destaque fica por conta de um jovem goleiro de 21 anos, que era o quinto na fila de sucessão do tento gremista e agora passou a ser o queridinho de Felipão, Gabriel Chapecó. Evolui e já se torna xodó no Grêmio. Ele esteve aí nos últimos 2 jogos que esteve com o Felipão e conhecia o técnico desde o ano de 2014. Inclusive, no último jogo contra a LDU lá no Equador, Gabriel Chapecó fez defesas decisivas para a vitória gremista por 1-0 e a tendência é que ele se firme aí como o goleiro dessa temporada que o Grêmio avança tentando fugir da zona do rebaixamento, ainda lanterna do Campeonato Brasileiro. Nas informações da nossa região, começando por Nova Prata, atenção para a população jovem, porque está aberta a vacinação hoje, quinta-feira, e amanhã, na sexta, para a população aí que tem 36 anos, nascidos em janeiro. Para se vacinar, procure aí uma unidade básica de saúde, o horário das 9 às 11h30, das 13h30 às 15 horas. É a população em geral com 36 anos, nascida no mês de janeiro. Para ser vacinado, é necessário aí documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de endereço aqui em Nova Prata. Para Vila Flores, a notícia do dia dá conta de que os descontos e taxas do alvará e ISQN fixo têm data aí até hoje. Para a solicitação do novo alvará com desconto e taxa de 15% em cota única, a data para pagamento se finaliza hoje, 15 de julho. E o empreendedor também pode optar por pagar em 3 parcelas para 15/7, 15/8 e 15/9. Os descontos valem para profissionais autônomos que optarem pelo pagamento da taxa do ISSQN fixo. Então, hoje, último dia em Vila Flores para quitar as obrigações. Novidades de Paraí e a parceria com a Emater, que torna o município uma das potências agrícolas da região. Na última semana, o gerente regional da Emater de Caxias do Sul esteve visitando o prefeito Oscar Dallagnol e o extensionista da Emater no município, Orivaldo Trevisan. Estiveram também o gerente Sandra Dalmira e os supervisores Gilberto Bonato e Edson Bonato. Entre os assuntos tratados na reunião, se discutiu o Programa Regional de Conservação do Solo, da Água e o Planejamento Municipal e a adequação do quadro de lotação da Emater no município. Informações importantes para o campo e a lavoura.
Nas notícias da Serra, que nós temos aí a AMESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, estuda o retorno dos eventos nas próximas semanas. Os prefeitos devem elaborar protocolos próprios para aí poder viabilizar a realização de novos eventos. Segundo o presidente da AMESNE, o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, o Comitê Técnico Regional estuda o retorno dos eventos para a região da Serra já para a semana que vem. A proposta é que os prefeitos dos municípios, juntamente com as secretarias responsáveis, atuem diretamente com a sociedade civil através de seus representantes legais, criando protocolos específicos. Conforme o presidente da AMESNE, esses protocolos deverão estabelecer termos de responsabilidade para quem está promovendo ou realizando os eventos. Feltrin também explicou que esses protocolos devem seguir os regramentos que obedeçam o distanciamento social correto, a higienização necessária para o ambiente e a disponibilização de álcool gel, o controle de acesso e o número permitido de pessoas, o uso obrigatório de máscaras, entre outros que sejam pertinentes à segurança e à saúde das pessoas. Feltrin também ressaltou que é importante para os municípios um protocolo próprio e a AMESNE possa representar junto ao governo do estado e que a partir da próxima semana seja possível ter um regulamento claro dentro do que for estabelecido para os prefeitos que têm essa autonomia. A pergunta que fica é: será que os eventos vão voltar com a sua força total e os protocolos serão respeitados? Respostas que o tempo vão trazer, mas segundo a inclinação da AMESNE, o desejo é que o setor possa voltar a funcionar. A gente destaca os fatos positivos de que no dia de ontem o sistema 3As, aviso, alerta e ação, sofreu aí uma nova notificação por parte do governo do estado e todos os alertas foram retirados, o que demonstra uma melhora da situação epidemiológica com o avanço da vacinação. Em Bento Gonçalves, os já mundialmente premiados vinhos foram recebendo novas condecorações e 42 medalhas foram dispostas a vinhos da região no Decanter World Wine Awards, realizado em Londres, que premiou 23 vinhos brasileiros e 19 espumantes. O Brasil segue arrematando importantes prêmios em concursos internacionais de vinho mundo afora. A última conquista se deu em Londres, de 14 a 30 de junho. O número de premiações subiu aí para 42 nessa competição, e entre medalhas de ouro e prata. Mais uma vez, os vinhos brasileiros vêm se destacando. Quem recebeu medalha de ouro foi o Zanotto Zagnovense 2020, da vinícola Campestre, aqui de Vacaria. E as medalhas de prata se destacam aí para a vinícola Ferreira, Casa Valduga, Vinhos Maria, Sociedade de Bebidas Panizon e a vinícola Ferreira. Nas medalhas de prata, o destaque para a vinícola Aurora, também vinícola Bárbara Elidora, a Chandon do Brasil e outras tantas que receberam a premiação. Então, bons destaques, parabéns à vinícola Campestre, sediada em Vacaria. Seguindo com as informações, cidadão de Antônio Prado, um pradense, é o responsável pela coordenação do maior projeto de produção de grafeno da América Latina. Diego Piazza falou sobre o material inovador que pode ser utilizado em diversas áreas, inclusive na área da saúde. O pradense coordena o projeto UX Grafene e conversou aí sobre a atuação. O UX Grafene, a maior planta de produção do grafeno da América Latina, vem tendo aí diversas aplicações e é considerado o material mais resistente, aí, inclusive 200 vezes mais forte que o aço e extremamente bom na proteção e da radiação ultravioleta. Ele pode ser usado na área da saúde, no desenvolvimento de nanosensores e já é utilizado em países como na Espanha para o desentupimento de veias e artérias.
também é utilizado na construção civil e nos aditivos de resistência do concreto, ou seja, um material de ampla aplicação que está sendo desenvolvido regionalmente aqui na nossa Serra Gaúcha, com coordenação de um cidadão, de Antônio Prado. E a aplicação do grafeno, caso você tenha dúvida sobre essa palavra que nos últimos dias está muito presente no nosso noticiário, pode ser conferida numa feira que acontece na Universidade de Caxias do Sul até a próxima sexta-feira. É a primeira feira brasileira do grafeno, com entrada gratuita mediante inscrição disponível no site da universidade. O grafeno foi descoberto em 2004 por pesquisadores russos e é uma grande evolução desde lá. Há 17 anos, a UX desenvolve pesquisas e recentemente investiu em uma fábrica para a produção desse produto. Nesse contexto, empreendedores locais foram acionados para o interesse na aplicação, que são as mais diversas possíveis, desse material revolucionário. Seguindo com as informações da Serra, a cidade de Pinto Bandeira reitera e requer melhorias nas rodovias e um urgente recapeamento da VRS 855. Uma comitiva de Pinto Bandeira, liderada pelo prefeito Aldair Ferrari, cumpriu a agenda na Secretaria de Transportes do Estado, solicitando providências para a rodovia VRS 855. Na oportunidade, foi entregue um ofício ao secretário da pasta, realizando pedido de urgência nas melhorias no entorno aí da cidade, que fica próximo a Bento Gonçalves. Em Caxias do Sul, a Câmara de Indústria e Comércio, a SIC, comemora 120 anos de existência e fundação, e uma homenagem foi feita aí na figura dos presidentes Ivanir Gasparim e Jaime Andreasa. No dia de ontem, na sala Adelar Bertucci das Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, foi entregue o voto de congratulações à Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, pelos seus 120 anos de fundação. Eles são celebrados no último dia 8 de julho. A homenagem foi concedida a partir de posição dos vereadores Marisol Santos e Elisandro Fiuza, juntamente com o demais corpo parlamentar que reconhece a importância da instituição para Caxias do Sul e toda a região. Avançando nas notícias, uma audiência pública ocorre hoje, quinta-feira, para pautar a concessão das rodovias estaduais na Serra. O bloco 3 de rodovias tem uma audiência pública marcada para o dia de hoje. O encontro virtual será tratado como um espaço de discussão das propostas trazidas pelo Palácio Piratini sobre os novos contratos de concessão das rodovias públicas. O prazo de 30 dias para o processo de estudo e contestação e apresentação de sugestão de projetos passa a contar a partir da realização da audiência. Para acompanhá-la, ela ocorrerá das 14 às 17 horas e o bate-papo ocorre numa sala virtual disponível aí nas páginas do governo do estado. E, em caso de dúvidas, existem os formulários de contribuições que podem ser enviados à Secretaria de Transportes. Seguindo com as notícias, vamos à Metade Norte, a capital nacional do churrasco. É claro que eu falo da Grande Lagoa Vermelha. E ela realiza um encontro com foco no turismo do município. O evento contará com a presença do secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, que é natural de Lagoa Vermelha. Será sexta-feira, amanhã, às 18 horas, na Casa de Cultura de Lagoa Vermelha, e contará aí com a presença do secretário estadual para verificar quais são as potencialidades do turismo a ser explorado em Lagoa. Para Amaral, a informação que nós temos nessa manhã é que o escritório da Emater na cidade se mudou e terá uma nova sede em novo endereço. A Emater Ascar, a partir da próxima semana,
passará a atender junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau, localizado na rua Vitório Tessaro. Segundo as informações, houve aí uma ocupação do novo espaço para melhor atender ao público rural. Atualmente, o escritório da Emater se dedica à orientação dos agricultores e principalmente na relação aos enquadramentos do Plano Safra, e a fim de trazer um melhor desempenho e uma instalação mais adequada, foi aí alterado o local de atendimento. Agora, antes do nosso intervalo comercial, nós temos uma matéria especial e vamos conversar com a Vipal Borrachas, porque um novo lançamento está aí prestes a ingressar no mercado da rede Duas Rodas do Grupo Vipal. Se trata dos pneus Scooter e o gerente de negócios Duas Rodas, Felipe Renzel, tira as dúvidas e traz as novidades desse importante segmento em que o Grupo Vipal aposta aí as suas fichas para tocar o mercado. Com vocês, Borrachas Vipal, a partir de agora. Há 12 anos, a Vipal Borrachas iniciou com a sua produção de diversas linhas, diversos modelos de pneus de motos. E agora vem aí com uma novidade. Agora temos também os pneus para modelos scooter. E Felipe Renzel, ele que é gerente de negócios Duas Rodas Vipal, vai nos contar um pouquinho sobre esse novo projeto. Bom, eu me chamo Felipe Renzel, eu sou gerente da unidade de negócios Duas Rodas da Vipal Borrachas. Já fazem 12 anos. Tenho a minha carreira profissional basicamente montada no universo dos pneus duas rodas, na indústria da borracha como um todo, mas especificamente na parte das duas rodas. Desde a parte de processo, com a parte comercial, garantia de mercado, marketing, enfim, tenho aí a minha carreira profissional dos últimos 22 anos fundamentada no universo da borracha, especificamente em pneus de motocicleta, scooter e veículos duas rodas de uma forma geral. Nós iniciamos então a produção no ano de 2012 com 22 modelos, divididos entre 6 desenhos. Esses 22 modelos eram modelos iniciais, eles atendiam uma gama básica de necessidade do mercado de reposição de pneus de motocicleta, e a partir de então nós começamos todo um processo de evolução dentro da parte de disponibilidade de gamas de pneus, bem como na parte tecnológica, a busca por novos materiais, a busca por melhoramento em processos produtivos, sempre da forma que eu digo Vipal de ser, que é olhando para o mercado, aquilo que o consumidor final aspira, deseja, precisa, necessita acima de tudo, e nós fomos ao longo dos últimos 10, 12 anos adaptando a nossa gama a essa realidade. O pneu de scooter, ele vem basicamente para coroar esse processo até agora de incremento de disponibilidade de medidas e de processo tecnológico. Nós chegamos até aqui com 57 medidas disponíveis, dentro das categorias de uso urbano, street, uso misto, street e off-road, que é a linha trail, a linha cross, que é a linha 100% off-road, e dentro do universo da linha street nasce então o pneu de scooter. E por que nós decidimos entrar nesse mercado? Basicamente por uma questão de analisar esse mercado dentro por si só, do crescimento do universo do mercado scooter, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, Europa, América Latina, entendendo que é o primeiro passo que a gente dá para uma gama mais otimizada, visando até mesmo a exportação. Mas o próprio mercado brasileiro, por si só, já vem crescendo na casa de 6% a 8% ao ano no mercado de scooter. Demorou um pouco para o scooter, vamos dizer assim, ser incorporado ao universo da família de motocicletas, de veículos duas rodas, mas a disponibilidade de modelos de scooter aumentou muito nos últimos 5 anos e a gente enxerga uma tendência muito positiva de crescimento de uso desse mercado. O pneu, eu costumo dizer que ele é
a parte mais importante de um veículo, de todos os segmentos, da linha caminhão, passeio, carro, e moto talvez seja mais importante ainda pela questão da própria segurança e perfil de pilotagem. O pneu, ele faz a conversa entre toda a parte mecânica desenvolvida pela montadora e a estrada, ou seja, ele absorve toda a energia que a motorização e a questão do impacto gera, a potência, e ela tem que ser transferida para o pneu e o pneu transferir para a pista ou para a estrada, enfim. Então, isso já numa primeira análise demonstra a questão de que o pneu, acima de tudo, tem que ser muito seguro. E esse é um dos diferenciais do pneu Vipau no que diz respeito à sua composição, à sua estrutura técnica. Nós utilizamos um tecido de maior gramatura, né? Para fazer o pneu se utiliza um tecido têxtil emborrachado. Esse tecido têxtil emborrachado que a Vipau utiliza, ele é de maior gramatura, de maior espessura e consequentemente, ele transfere maior segurança na questão de danos ao produto em caso de uma avaria por um buraco, enfim, uma pancada de uma maneira geral. Isso traz mais segurança para que esse impacto não seja transferido para a roda e automaticamente o pneu não murche. E a gente usa isso já desde sempre, né? E viemos evoluindo nessa questão também. Outra questão é a questão de rolagem do pneu. O pneu, ele precisa ter o mínimo de atrito possível com a pista para que isso não afete o consumo de combustível do veículo, da moto, né? E para isso também a Vipau, ela desenvolve compostos com alto padrão de utilização de compostos como sílica, que permitem que esse tipo de rolagem seja uma rolagem mais limpa, né? Ela não consuma tanto a energia gerada pela motorização, seja desperdiçada no arraste desse pneu no asfalto, né? E por fim, a questão do design, a questão do desenho. Ele é um desenho, especificamente agora no scooter, muito aspiracional, um desenho com um agarre muito bom em relação à média dos nossos concorrentes. A gente chama isso de grip, né? O quanto o pneu ele se agarra no asfalto em movimentos mais fortes de curva ou de frenagem, né? Que é o momento onde se exige mais o pneu. E a questão do design também, por ser já um produto um pouco mais refinado, um produto que equipa uma categoria, uma moto que ela tem um valor agregado maior, e para um público que tem uma questão aspiracional sobre o modelo de motocicleta, de produto, e que paga um pouco mais por isso. Então a gente não poderia, de forma nenhuma, fazer um produto muito enxuto nesse momento. E nesse sentido eu entendo que nós oferecemos um pacote muito completo para os usuários. Os modelos construtivos desenvolvidos pela Vipau, eles na verdade são apenas o resultado de um extenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento. A Vipau possui laboratórios de testagem indoor, laboratórios de testagem de matéria-prima, que na verdade fazem todo um trabalho inicial para que quando o pneu vá para o campo de provas, na pista mesmo, seja testado antes de entrar no mercado, ele possa, no campo de provas, garantir que tudo aquilo que foi calculado nos laboratórios seja entregue ao usuário final. Então, o recado que eu deixo a todos os telespectadores é que a Vipau é uma empresa com 48 anos no mercado, uma das líderes na produção e desenvolvimento de compostos de borracha no Brasil e no mundo. Então, ela usou boa parte dessa expertise, essa questão de desenvolvimento, e aplicou no seu mais novo produto, que é a linha duas rodas. E especificamente na linha scooter, que é o último produto desenvolvido, ou seja, dentro de uma escala de evolução, de aprender a fazer as coisas, o scooter ele talvez seja o produto mais requintado que a gente tenha criado até agora, e ele é o resultado de todos esses anos de desenvolvimento e experiência, tanto em processo quanto em matérias-primas,
bem como em pessoas também. Toda a parte da relação comercial, a parte da relação dos engenheiros e tecnologia, a busca por melhores práticas do mercado, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, esse é o recado que eu deixo a todos. Um pneu altamente confiável. Nós hoje somos um dos líderes do mercado de reposição de pneus num curto espaço de tempo, se a gente for comparar com quem são nossos concorrentes. Nossos concorrentes, eles são concorrentes que têm 20, 30, 50, 80 anos no mercado, e nós, num curto espaço de tempo, conseguimos alcançar um protagonismo muito interessante nesse mercado. E só conseguimos isso através da qualidade do produto que a gente entrega. Nós temos um reclamado de mercado muito baixo, ou seja, aquele problema que realmente é identificado como um problema de fábrica, porque a gente entende que o veículo duas rodas, ele é um veículo que não pode dar problema por conta de pneu. O usuário, ele não pode ter problema por conta de pneu. Não só pela questão de todo o desenvolvimento da parte qualitativa e da parte de processos, a pandemia nos trouxe uma realidade de consumo muito grande de produtos relacionados ao universo duas rodas, e pneu é um deles, né? Eu comentava que as coisas agora chegam até as pessoas e não as pessoas até as coisas. E a moto, ela é um instrumento fundamental para que essa mecânica ocorra, né? Então, a gente está vivenciando uma explosão de consumo dos produtos ligados ao universo duas rodas, e pneu é um deles. E isso incentivou muito para que os nossos acionistas aqui na Vipau acreditassem que a gente minimamente precisa dobrar de tamanho nesse mercado, né? E definitivamente ser um líder, tanto no mercado de reposição e começando a navegar em mercados como equipamento original, por exemplo, do qual nós não participamos hoje, ou seja, equipar uma moto que sai da fábrica já com o nosso pneu, e avançar cada vez mais no mercado de exportação, que é um mercado fantástico por todas as questões de variações cambiais e enfim. Basicamente isso para encerrar essa questão de oferta e demanda, que hoje ela é muito positiva, e a gente tem o compromisso de, nos próximos 3, 5 anos, dobrar a nossa capacidade. Somos Pneus de Moto. Somos resistência e durabilidade no mundo duas rodas. Uma empresa que alia as melhores tecnologias dos nossos laboratórios ao conhecimento das ruas para garantir sempre o melhor desempenho e segurança. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Impostos, finanças, dinheiro. Quer saber mais sobre isso? Nessa quinta-feira, sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Contador e professor, eu estou falando de Renato Breitenbach, que estará aqui nesse sofá. A campanha Julho Laranja visa conscientizar a população sobre saúde bucal, de que a primeira consulta ao ortodontista deve ser realizada aos 6 anos de idade, quando os primeiros dentes permanentes começam a aparecer. A campanha foi idealizada pela doutora Cibélia Albergária, a coordenadora Patrícia Zambonato e pelo Grupo da Ortodontia Brasil. Seu mascote é um pássaro chamado Julito, idealizado pela artista plástica Clarissa Nunes. A prevenção é a maior expressão de bem-estar que o ser humano pode experimentar na área da saúde. Laís Frigo Odontologia. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi.
Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Muito bem, retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia aqui pela Conecta Mais TV, contando com o apoio da Universidade de Caxias do Sul e também da funerária Deck Giovanni. E avançamos para os destaques do Garrão da Pátria, o estado do Rio Grande, que hoje amanhece, infelizmente, entristecido. Um incêndio na última madrugada destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública, que fica na área central de Porto Alegre, próximo à Avenida Castelo Branco. O antigo edifício que abrigava inicialmente a Rede Ferroviária Federal, a RFFSA, e foi reformado recentemente para abrigar a secretaria. E aí nós temos algumas notícias e fatos que se tornam aí, nessa manhã, indicativos das situações que ocorreram. Primeiro, na noite de ontem, de acordo com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, cerca de 53 servidores estavam trabalhando aí no prédio, que funciona 24 horas por dia, e todos conseguiram sair, o prédio foi evacuado. Servidoras da SUSEP teriam testemunhado o início do incêndio e serão ouvidas hoje aí pela Polícia Civil, que está investigando as causas desse fogo que acabou consumindo o prédio inteiro. Antes que a gente parta para suposições, hoje pela manhã, em coletiva, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o comandante do Corpo de Bombeiros e demais autoridades ligadas ao evento e à pasta da Segurança Pública esclareceram que até o momento não existe nenhum indício de que o incêndio possa ter sido causado de forma criminosa. Pode ter sido um incêndio acidental. Porém, um inquérito encaminhado pela Polícia Civil já está sendo investigado nesse momento e também procedimentos administrativos para apurar possíveis causas desse incêndio. A informação triste por hora é que 2 bombeiros militares seguem desaparecidos até o momento. Eles teriam entrado no prédio para fazer a área de rescaldo, que é aí combater o foco central do incêndio, e não saíram mais da instalação. As buscas prosseguem e até o fechamento da nossa edição não tivemos nenhuma atualização de que os 2 militares teriam sido encontrados. Ambos são bombeiros experientes com quase 30 anos de corporação. Recentemente recebi agora uma atualização da IPTC, a Empresa Pública de Transportes e Circulação de Porto Alegre, que por volta das 11h40, o trânsito na Castelo Branco, uma das principais vias de acesso à capital, estava liberado. Ele ficou fechado desde a madrugada de ontem por conta do incêndio que já foi controlado, então os acessos à capital praticamente liberados nesse momento. Pelos diversos grupos de WhatsApp, nós recebemos diversas fotos de como ficou o prédio da Secretaria de Segurança Pública. E aí você tem uma visão panorâmica do estrago que o incêndio acabou acarretando. O prédio é datado da década de 60, então por isso, né, a destruição avançou rapidamente e as chamas consumiram praticamente todo o prédio. De acordo também com o governador Eduardo Leite, existiam dentro das instalações equipamentos de ponta e que faziam aí parte dos servidores da Secretaria de Segurança Pública. Porém, nenhum serviço da Secretaria foi afetado. SUSEP segue funcionando, as tornozeleiras eletrônicas seguem sendo monitoradas e nenhum dano que vá impactar nos serviços.
Agora, a perícia vai se debruçar sobre as causas e também sobre a estabilidade da sala cofre. É uma sala onde é guardado os principais servidores da secretaria que se alimentam com dados do Estado. As principais instituições aí ligadas à pasta da segurança, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Civil, a Brigada Militar, dentro dos seus departamentos também têm seus dados resguardados, o que não deverá impactar no funcionamento da segurança pública gaúcha. Maiores informações no decorrer dos nossos demais jornais aí, você vai acompanhando o fato. O fogo começou ontem por volta das 9h30 e foi controlado no começo da manhã de hoje e diversos danos constatados, estrutura praticamente comprometida. Quem não está se localizando, esse prédio fica bem na entrada de Porto Alegre, ao lado da rodoviária, na Avenida Voluntários da Pátria, um endereço certamente conhecido por todos que já foram à capital. Avançando com as notícias do Estado, mesmo com a retirada dos alertas contra a pandemia, o Estado pede cautela à população. A Serra Gaúcha, que estava sob alerta, agora passa a categoria de aviso, que é uma situação menos gravosa, assim como outras regiões do estado onde a transmissão do vírus foi aí diminuída. Porém, não é para se perder nos cuidados e o governo do estado requer aí o cuidado e todos os protocolos por parte dos gaúchos. Passo Fundo, Cachoeira do Sul, Palmeiras das Missões, Pelotas, Uruguaiana, Santa Rosa e Caxias do Sul também passaram ao status de alerta. Seguindo com as informações, nessa situação de um recrudescimento da pandemia e de uma melhora dos índices, o governo do estado estuda a retomada do setor de eventos. E segundo a secretária Arita Bergman, a realização de alguns eventos testes do setor vão ser aí a chave para saber se pode ser retomada esses eventos. Ela afirmou que o pedido partiu de uma empresa na capital que se comprometeu a adotar os protocolos necessários. E esse evento teste será aí um laboratório para verificar o comportamento da população e da reprodução viral. O nome da empresa não foi citado e o comprometimento e o termo de responsabilidade estão sendo alinhavados pela Secretaria Estadual de Saúde. Em Porto Alegre também, a Prefeitura estuda adotar um passaporte de vacinação para liberação de eventos com público. Essa é a notícia da quinta-feira, que pode ocorrer uma tendência do retorno de festas e demais aglomerações. A ideia deverá ser colocada em prática quando a capital atingir 70% da população vacinada com as 2 doses, o que deverá ser aí alcançado no segundo semestre. Em São Leopoldo, a informação é que os adolescentes vão começar a receber a vacina contra a Covid. A imunização vai ocorrer por meio de um cadastro prévio. Gestantes menores de 18 anos não serão vacinadas e a Prefeitura anunciou que jovens de 12 a 17 anos que tenham comorbidades poderão começar a receber os imunizantes da Covid. Na Assembleia Legislativa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 foi aprovada. Segundo as informações, o texto prevê um déficit de 4 bilhões e 200 milhões de reais e recebeu 41 votos favoráveis e 8 contrários e mais 19 emendas que foram rejeitadas. A sessão aprovou aí a ordem de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, que é um mapa de como serão os gastos do governo do estado. E a princípio, tudo aprovado pela Casa Legislativa, que vem mantendo uma ótima relação com o Palácio Piratini. Boa notícia para a educação gaúcha é que as universidades do Rio Grande do Sul estão na lista aí das melhores do mundo. Segundo a informação em um levantamento feito pela Times Higher Education,
mostra que as instituições brasileiras são a maioria no top 10 das mais conceituadas entre os 13 países latino-americanos. O Brasil permanece despontando nos rankings internacionais das melhores universidades da América Latina. Entre as 10 primeiras universidades da lista, 7 são brasileiras. A Federal do Rio Grande do Sul ocupa o 8º lugar, sendo a única gaúcha no top 10. E a posição de 5 degraus acima é que a URGS tinha no ano passado. Segundo as informações, outras instituições de nível superior se destacaram, como a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, que está em 14º lugar, a Federal de Santa Maria, em 29º, a Federal de Pelotas, em 39º, a Unicinos, em 46º, e a Fundação de Ciências da Saúde, em 85º lugar. A Universidade de Caxias do Sul aparece aí na listagem entre o número 126 e 150, acompanhado da Universidade de Passo Fundo. O destaque fica para a USP, a Universidade de São Paulo, que ocupa o 2º lugar na classificação geral. Avançando com as notícias, na metade sul, a cidade de São José do Norte teve protestos nessa última madrugada. Isso por conta da travessia de balsa que é realizada para passageiros entre São José e Rio Grande. A tarifa iria receber um reajuste e chegar quase na casa dos R$6. Porém, após o protesto realizado nessa manhã no Porto Hidroviário, que teve início das 5 horas, o valor foi mantido na mesma casa, era para ser aí R$ 5,50 e foi mantido em R$ 4,50 até que novas definições sejam adotadas pela empresa concessionária. Uma notícia bem gaúcha de se dar é que uma adolescente que faz aulas online no seu sistema de educação é acompanhada por ovelhas e ao lado do seu cavalo aqui no Rio Grande do Sul. A jovem Bibiana vive cercada pelos bichos da fazenda dos pais, que fica em Capão do Leão, em especial o cavalo de nome Ronaldinho. No futuro, ela pretende ser veterinária de animais de grande porte e faz a aula aí abraçada numa ovelha, tipicamente gaúcha, aí, cultuando as tradições no interior do Rio Grande. Boa sorte nos estudos aí, a jovem Bibiana. Na página da segurança, um caminhão que acabou ficando atolado na cidade de Fazenda Vila Nova chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal. E ao fazer uma busca mais minuciosa, constataram que o caminhão levava cerca de R$9 milhões em drogas. Dentro de 2 pneus foram encontrados 60 quilos de cocaína e mais 10 quilos de crack. Segundo as informações, a apreensão ocorreu na BR-386, em Fazenda Vila Nova. Através da inteligência da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta Volvo emplacada do Paraná, que vinha para a região metropolitana, foi abordada e alguns objetos foram encontrados e o motorista admitiu que foi pago para transportar a droga até Canoas. A carga avaliada em mais de R$9 milhões. Nessa manhã, a Divisão Especial de Combate à Criminalidade, o GAECO, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desencadeou uma operação junto à Prefeitura de Dona Francisca, desculpe, o nome tinha passado. E o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura e em residências vinculadas à administração pública para coibir aí a prática de crimes contra a administração e fraudes em processos licitatórios. O promotor de Justiça Especializada Criminal Mauro Lúcia Cunha Rockenbach, com apoio do promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, indicaram aí os donos de empresas que agiam em conluio com prefeituras para fraudar licitação. Essa é mais uma fase, a segunda, da Operação Aliança Criminosa, que visa coibir este tipo de prática. Os destaques no Brasil dessa manhã: o governo antecipa a 4ª parcela do auxílio emergencial. Ele já pode ser aí
sacado a partir do calendário liberado pelo Ministério da Economia. O primeiro dinheiro será depositado em poupança digital e depois ficará à disposição. Os depósitos começam a ocorrer a partir do dia 17 de julho e os saques estão autorizados a partir do dia 2 de agosto. Avançando com os destaques do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro segue internado em observação e ele passa bem e também terá novos exames a serem realizados. Segundo as notícias repassadas pela CNN na metade dessa manhã, se dá para constatar que ele teve uma melhora e a cirurgia poderá ser evitada no quadro que ele teve de obstrução intestinal. Então, o presidente passa bem. Em São Paulo, transtornos nessa manhã a partir de uma greve dos ferroviários que afetou as linhas da CPTM. Não houve circulação das linhas 9 e 10 na capital paulista e outras funcionaram normalmente. A CPTM diz que não haverá acionamento do sistema Paese e o metrô nas linhas não paralisadas operará normalmente, mas houve, claro, grande confusão porque o metrô paulistano é um dos mais procurados do mundo e quando ele para, problemas acontecem. Por falar em problemas, lá na Europa, em especial na Alemanha, fortes chuvas caíram sobre a parte ocidental do país, causando enormes transtornos e mais de 42 pessoas vieram a óbito. Segundo as informações, as enchentes sem precedentes fizeram os rios subirem e inundarem por completo aí as cidades próximas. Segundo as informações, é na região da Renânia, no norte da Westfália, que foi a mais afetada. Entre 50 e 70 pessoas estão desaparecidas e 42 óbitos foram constatados. Os rios próximos à cidade se encharcaram com grande facilidade, invadindo os vilarejos e a situação segue bastante complicada porque segue chovendo lá nesse momento. E aqui também segue chovendo. Douglas vai abrir a câmera da rua para nós, para mostrar para você a Avenida Placidina de Araújo. Chove, inclusive, bem próximo à nossa câmera de rua, que demonstra aí que logo mais a capital nacional do basalto retorna às suas atividades. Uma boa tarde para a dona Ivanir Fim, a dona Salete Toscan e a Maria Dolores Illi, que estão nos acompanhando. O Expresso Meio-Dia dessa quinta-feira fica por aqui. Nós retornaremos na próxima sexta-feira com a nossa edição de encerramento da semana. Um abraço e uma boa tarde a todos.